a fibromialgia passou a ser reconhecida legalmente como condição passível de enquadramento como deficiência no Brasil, mediante uma avaliação biopsicossocial. A medida amplia direitos, fortalece políticas públicas e dá visibilidade à realidade de uma dor crônica invisível. Vamos conversar sobre a doença ao vivo agora. Eu vou chamar a Carol Reis e quais são as informações que você tem pra gente, Carol. Boa noite de novo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Olha só, cerca de 5% da população tem fibromialgia, mas muita gente não conhece essa doença ou tem e não sabe os seus direitos. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor, a gente está aqui com o reumatologista Giovanni Loureiro. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Seja bem-vindo ao TVE Notícias. Para começar, explica para a gente o que é a fibromialgia e quais são os principais sintomas. Boa noite, Carol. Boa noite aos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui falando de uma doença que eu amo tratar, que é a fibromialgia. Bem, Carol, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, em que a pessoa sente dor generalizada. Às vezes, um simples abraço pode fazer com que a pessoa sinta dor. Além desses sintomas de dor generalizada, também tem os sintomas de severidade. Por exemplo, fadiga, muito cansaço a pessoa sente, distúrbios do sono, né? A pessoa costuma reclamar que acorda cansada, distúrbios emocionais como depressão, distúrbios cognitivos como muito esquecimento, né? Entre outros sintomas. E tem algum perfil, tem algum tipo de pessoa que é mais acometido por essa doença? Sim, as mulheres, tá? 9 em cada 10 pacientes são mulheres, geralmente na segunda, terceira década de vida, mas pode acometer desde crianças até pessoas idosas. E tem alguma coisa que dá para fazer no dia a dia para melhorar, para lidar melhor com os sintomas? Sim, eu sempre falo para os meus pacientes fazerem muito exercício físico, né? Claro, sempre orientado por uma pessoa que entenda do assunto, como um médico ou um educador físico. Além de uma dieta saudável, fazer uma boa higiene do sono, né? E além de controlar o emocional, né? Tentar gerenciar melhor o estresse. Para quem convive com a fibromialgia, né? Para quem está pensando, está com essa dúvida se tem ou se não tem, existe algum exame para comprovar que a pessoa tem mesmo fibromialgia? Não existe nenhum exame que fala fibromialgia positivo, né? Isso é um diagnóstico essencialmente clínico. Então, a gente descobre se o paciente tem dor generalizada, né? Através dos critérios que usamos, e os sintomas de severidade. Se ele preencher esses critérios, aí a gente diagnostica ele como tendo fibromialgia. E o que muda agora com essa nova lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência, o que muda no dia a dia de quem tem a fibromialgia? Bem, essa lei, primeiramente, ela foi de suma importância para que a fibromialgia passasse a ser mais reconhecida, né? Porque até mesmo no meio médico não era uma doença assim tão conhecida. Mas, sobre a lei, os pacientes agora passam a ter os mesmos direitos dos pacientes portadores de deficiência física, como direito a cotas, benefícios previdenciários, né, como aposentadoria, isenção de impostos em algumas situações, como compra de carros, além de prioridades, como em filas, estacionamento, essas coisas. E ainda sobre a nova lei, todas as pessoas que têm fibromialgia agora elas são reconhecidas como que possuem deficiência física? É automático esse reconhecimento? Não. É interessante também, além do laudo médico de um especialista, o paciente também possuir o laudo biopsicossocial. É um laudo de um psicólogo, também de um assistente social, em que vai comprovar como essa doença afeta a sua vida no seu dia a dia. Porque tem pacientes, Carol, com fibromialgia que sentem mais dor, outros têm a parte mais depressiva, mais forte, a parte da fadiga, uma fadiga às vezes tão intensa que a pessoa não consegue fazer uma simples caminhada. Então, o psicólogo, o assistente social podem fazer um laudo que se junta ao laudo médico, que aí deixa esse laudo mais rico, né? E aí facilita a comprovação da doença do fibromialgico. Muito obrigada. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Carol. Obrigada também ao Dr. Giovanni pelas informações.